Graça e paz, irmãos. Louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite. Meus irmãos, hoje é dia nacional e também mundial de ação de graças. O Brasil, eu diria lamentavelmente, não tem a cultura de celebrar esse dia como outros países têm, como principalmente nos Estados Unidos, onde desde ontem, e com rede social a gente vai acompanhando os irmãos que moram lá, né, gente conhecida lá, já está a ceia preparada, já está sendo preparado, né, toda aquela parte de ceia mesmo, comida com a família na noite de hoje. Aqui houve um presidente que instituiu o dia aqui no Brasil, mas nós não temos a cultura, passa batido. Mas assim, os dias que nós aproveitamos desse dia de ação de graça, porque a última quinta-feira do mês de novembro, nós fazemos questão de frisar aqui, nesse dia, a gratidão. Se eu perguntar a você, e pergunto a mim também, o ano está chegando ao seu final, existem ainda alguns dias pela frente, mas se você fosse dizer qual foi ou qual é, de fato, a maior gratidão do seu coração a Deus nesse ano de 2022, qual seria? O seu maior motivo de gratidão. O seu maior motivo de gratidão. Isso é um desafio para nós, irmãos, sabia? Porque, geralmente, o ser humano, e crente, parece que não deveria ser assim, mas a gente acaba pegando de vez em quando a mesma corrente, de nós nos frisarmos mais nas dificuldades que nós enfrentamos, nos problemas, não é? Nas frustrações, nas decepções. Haja visto um dia ser maravilhoso, mas um aborrecimento na noite daquele dia é como se a gente perdesse o dia. Impressionante. A pandemia nos trouxe muitas lições, dentre elas, eu não sei os irmãos, mas eu fui levado a pensar, e acredito que não apenas eu, mas tantos outros, você, a importância de eu estar respirando, é algo que a gente faz mecanicamente. E com a pandemia, mas antes disso também lembro de que visitei gente que tinha a necessidade de ter galões de oxigênio para poder respirar, porque o pulmão dele não prestava mais. Então, assim, o que você teria hoje para agradecer de forma primordial? Você não precisa trazer essa resposta, mas se ainda não tem, eu gostaria de desafiá-lo a você buscar nesse dia de hoje e no transcorrer de todo esse ano, o quanto Deus, quando você saiu de casa, quando chegou em casa, às vezes até dentro de casa, porque tem gente que tem acidente dentro de casa, principalmente quem está na terceira idade, e Deus livrou a sua vida de algo que poderia ser pior. Aconteceu, mas poderia ter sido pior. Então é nesse sentido que nós queremos trabalhar com essa mensagem bíblica com o tema a tríade da gratidão. A tríade da gratidão. Abra sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, a tríade da gratidão. Colossenses, capítulo 3 e o versículo 16, apenas o versículo 16. Colossenses 3,16. Eu quero ler aqui em duas versões, uma na versão que nós chamamos corrigida e outra na nova versão internacional. A primeira delas diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com
com graça em vosso coração. E a Nova Versão Internacional diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Amém. Glória a Deus por isso. A tríade da gratidão, irmãos. Então, o próprio tema já diz que são 3, não é? Dentro desse versículo aqui, eu quero desprezar o contexto do texto, levando em consideração de que, vez por outra, nós estamos trabalhando com as cartas da prisão, como é essa carta aos Colossenses. Paulo escreveu da prisão. O pregador de domingo passado, o pastor Nelson Bomilca, trabalhou com Filipenses, que também é uma das outras cartas que o apóstolo Paulo estava preso, né? E aqui, o primeiro aspecto, o primeiro fator, o primeiro elemento dessa gratidão, o que nos impulsiona e que deve fazer parte desse bojo, né? Desse pacote da gratidão, é justamente a palavra de Cristo, como o apóstolo diz. Ele diz assim, claramente: habite abundantemente. Em outra versão aqui diz ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habitar é morar, é moradia, não é? O sentido de habitar, ele no hebraico tem um sentido muito profundo. É algo muito íntimo, é algo muito próprio, porque traz à luz da palavra não apenas uma moradia por algum tempo, mas uma habitação, e que essa habitação ela é perene, ela é para sempre, não é? É o sentido de que quando se trazia no entendimento judeu de que Deus habitava no templo, Ele estava ali no templo, Ele estava presente ali no templo. Então Deus, no entendimento judaico, embora a própria Escritura diz que Deus não habita em templos feitos por mãos, e de fato não habita, Ele não está preso a 4 paredes, ou não está preso ao templo lá de Jerusalém, ou nem a qualquer outra estrutura física. Ele é transcendente, ele está além, não é, de qualquer espaço físico, mas nós sabemos que quando o judeu, o hebreu, ouvia de que Deus ali habitava, era altamente significativo. Por isso que ele saía e peregrinava, chegava até o templo, trazia a sua oferta, adorava o Senhor, né? E cultuava ali no templo, mulheres no átrio, né? Homens um pouco mais no lugar santo, e lá o sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, que era além do véu, uma vez por ano. Mas nós sabemos o sentido de habitação, de moradia, não é? E é nesse sentido que o apóstolo Paulo vem e diz: olha, a palavra de Cristo não é palavra de outra, não é a palavra pense no pregador mais eloquente que você conhece. E nós temos hoje, não muitos, mas alguns que nós ouvimos, nos deliciamos com a pregação, não é? E hoje com a internet, se você não gosta, você clica e vai para outro, e vai para outro, e vai para outro. Mas pense em alguém que fala muito bem, apropriadamente, com um vernáculo invejável, mas o fato é que a palavra de Cristo, habitando em nossos corações, é o grande diferencial. Por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, ele disse claramente, orientando seu filho na fé: Timóteo, prega a palavra, não vá tentando trabalhar no espaço de culto, no púlpito, no espaço que é da pregação da palavra, da exposição das Escrituras, com filosofias vãs, com o que você acha, com o que você pensa, não. Então, a palavra de Cristo é o primeiro grande aqui sustentáculo, não é?
para que nós possamos ser impulsionados a agradecer. A palavra de Cristo, quando habita na gente, irmãos, ela faz toda a diferença e sairão sim, certamente, muitas palavras de gratidão do que de reclamação, do que de qualquer outro tipo de comportamento de fala, não é? De lamúrias. Tem gente que, me permitam, não é? Ela às vezes fazem até da situação que estão passando, e eu não quero dizer, não quero minimizar de que é uma situação de dificuldade, de problema, não é? Uma situação adversa, mas muitas vezes ela usa como um álibi aquilo ali para que outros sintam pena, para que outras pessoas olhem, não é? E digam, olha como sofre, coitadinha, coitadinho, não é? Muita dor, muito sofrimento. Sofrimento existe, mas nós não precisamos, não necessitamos, né, fazer uma maximização, um aumento desse sofrimento mais do que ele existe. E a bem da verdade, irmãos, nós temos muito mais motivos para agradecer do que para reclamar, não é? Nós temos muito mais motivos para agradecer do que para colocar lamúrias e situações na nossa vida. Então, quando a palavra de Cristo está em nós, dentro de nós, e esse estar dentro de nós, fazer morada, é fazer mudança também, é entrar nos recônditos do nosso coração, ir lá em locais que quando a gente recebe o visitante, quando ele não é muito íntimo, eu duvido que ele vá até o seu quarto. Vai? Não vai. A gente só chama para o quarto quem é amigo, não é? Quem é amigo. Às vezes o amigo não pede nem licença, né? E para quê? Ele vai e ele entra livremente. Por quê? Porque há uma intimidade. Há uma intimidade. Então, esse primeiro aspecto aqui da gratidão, que fomenta a gratidão, vai ser a palavra de Cristo em nós. Por isso, aí a gente chega, às vezes, a uma leitura de que quando a gente vê crente reclamando, né? Reclamando muito, se queixando muito, e toda pessoa tem. Eu imagino quando a pessoa chega, por exemplo, a uma idade da dor, né? Da terceira idade, com dores nas articulações, dói tudo, é natural, né? Nós podemos receber, e os filhos não se admirem, quem está cuidando, de algumas queixas, né? Eu não cheguei ainda aí, e outros aqui, a gente já sente algumas dores, né? No corpo não é mais o mesmo. Quem sabe a mente pensa bem, mas o corpo já não responde. Então, naturalmente, algumas dores vão chegando. Mas fazer disso aí o nosso foco, não é? Fixarmos de tal forma que as palavras que saiam da nossa boca, as palavras que saiam do nosso coração sejam mais palavras de ingratidão do que de gratidão, aí é uma outra questão. Então, o crente de fato precisa, irmãos, ter um primeiro aspecto aí de que a palavra de Cristo será o diferencial. Ela abundantemente em nosso coração. Não é superficialmente, não. Não é porque tem gente que, às vezes, dá um mergulho, mas é um mergulho superficial na coisa. É um pouquinho só. E nós devemos nos atentar com o termo usado pelo apóstolo Paulo. A palavra, ela não deve ser de forma superficial em nossa vida, ela deve ser de forma abundante, plena, que venha fazer uma mudança tal e tenha uma influência tal em minha vida, para que eu possa então ser impregnado por ela. Então, de minha mente, do meu coração, de minha boca, não é? Sairá a palavra. Não é? Sairá a palavra. Mas o segundo aspecto que nós temos no próprio texto aqui, por isso que eu não trouxe hoje, não é? O que eu gosto muito didaticamente de usar, são os slides, porque está no próprio texto. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e aí ele vem e diz, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Nas versões mais clássicas, parece que o texto, ele está, na narrativa dele, no texto em si, há uma mudança, há uma diferença.
Porque aqui a sabedoria, se nós somos ali, que lê com essa versão, a palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria. É como se tivesse desligado do que vem agora nesse segundo aspecto. Mas a sabedoria, quando nós vamos analisar os textos mesmo, em outras versões, que, digamos, elas enfocam que essa sabedoria é no admoestar e no aconselhar uns aos outros. Não é em relação ao primeiro aspecto, que é a palavra. A sabedoria está no que nós podemos chamar aqui, nesse segundo aspecto, de mutualidade fraternal. O primeiro é a palavra de Cristo, e o segundo é uma mutualidade fraternal. A mutualidade por quê? Porque nós podemos partilhar, dividir, não é? A mutualidade, ela é importantíssima no seio da igreja. Porque nós precisamos ter uma conduta e uma postura de nós podermos repartir o que temos um com o outro, nesse sentido de admoestação, e aqui chega a entendermos que nós devemos sim exortarmos uns aos outros quando necessário, isso com sabedoria, isso em amor. E quanto mais íntimo você for, porque a nossa igreja hoje, com um quantitativo menor do que o domingo, mas para o padrão do Estado, numericamente considerável, mas temos pessoas que nos são mais íntimas, naturalmente. Naturalmente você conhece muito mais alguém do que outro aqui, você tem intimidade maior. No meio da igreja todos nós somos irmãos, não é? Mas existe gente que você pode chegar aqui e dizer, não, esse aqui, pastor, é meu irmão e é meu amigo, é minha amiga, essa aqui eu posso partilhar. E nós incentivamos isso, de que no meio da igreja, não é que tenha grupinhos não, porque a gente ouve, não é? Algumas falas que eu discordo, porque o relacionamento humano é natural que você se aproxime de alguém que você tem afinidade. Não é? Você se sinta partilhante de tal forma que aquela pessoa, você pode dividir com ela algo que você não divide com outra pessoa, com a maioria. Por isso a importância dos grupos nos lares, dos cultos nos lares, dos grupos pequenos, porque nós não vamos fazer isso aqui num dia de domingo, já pensou? Ou um dia de hoje até. Podemos partilhar necessidades mais íntimas, que você pode dizer a alguém, e até para fazer uma solicitação de pedido, de que o irmão ore com você. Então, essa mutualidade, de fato, ocorre quando nós podemos admoestar, nós podemos exortar uns aos outros, não é? Isso em amor e com sabedoria. Faça com sabedoria mesmo, meus irmãos. E em amor, porque tem crente que não gosta, não. Ele sabe que ele está errado, não é? Está falhando, às vezes está em pecado mesmo. É uma vida de pecado, mas não gosta. A gente, como pastor, que foi preparado para isso, e subtende-se que há uma autoridade pastoral, que é a autoridade da palavra. Eu já vi, já fui conversar com gente que ficou depois com raiva do pastor, porque chamou a atenção, porque falou em amor, e olha, em separado. Imagina o apóstolo Paulo chamando muitas vezes, porque às vezes a gente aprende nos seminários, olha, o que for de forma muito mais particular, faça em particular, mas o que for em público, faça em público. E Paulo não hesitou quando ele viu Pedro, lembra? Pedro estava muito bem lá entre os gentios. Quando chegou o grupo de judeus, aí Pedro deixa os gentios, né? Como dissesse, olha, agora vocês vão ficar aí, porque eu tenho um grupinho aqui dos judeus que eu não posso me misturar muito com vocês, porque esses aqui vão achar ruim. E aí o apóstolo Paulo diz que na frente, de cara, tem uma versão que diz na cara de Pedro, né? Chamou a atenção deles. Pedro, o que é isso? Você é de duas caras? Por que é que você mudou seu comportamento? Por que é que você mudou sua conduta? Então, essa exortação deve ser feita em amor.
Agora, em amor mesmo, porque tem gente que chega também de forma muito mais educada, irmãos. Não é? Muito mais educada. Não está precisando. Você é que está precisando ser exortado, se você faz assim. E não exortar. Porque a exortação é feita em amor e nós usamos a palavra. Porque é a palavra que abundantemente vai trazer, vai mostrar o norte e vai trazer o conserto. Admoestando-vos e aconselhando-vos uns aos outros. Muitas vezes Deus fala assim, irmãos. Fala, é claro, primordialmente com a palavra escrita. Mas tem voz de crente, de amigo, de irmão da igreja, que é voz de Deus para a gente. É Deus falando para mim, para você. Olha quantas vezes eu percebo Deus falando através de irmãos. É claro que nem todos têm essa aptidão. Mas não é para um grupo seleto. Se alguns não têm, é porque falta algo. Mas Deus colocou no meio da igreja gente que tem a capacidade e a habilidade de poder trazer conselhos sábios à nossa vida. Não é? Então, o segundo foco aqui, nessa gratidão, além da palavra, vai ser a mutualidade fraternal. Mutualidade fraternal. Nós, irmãos, quando estamos juntos, estamos no mesmo exército, no mesmo grupo, nós devemos lutar um pelos outros, defender uns aos outros. Não é? De forma que o que acontece com você me interessa, sim, me interessa. Deve me pertencer. Deve sim. Alguma dor ou alguma alegria. Por isso que a Escritura diz claramente, e ela diz isso em relação a nós. Alegrai-vos com os que alegram, e chorai com os que choram, ou seja, na dor ou na alegria, nós podemos ter uma mutualidade. E um terceiro e último aspecto dentro desse versículo, não é aqui que nós vamos ler, ele diz, olha, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça ou com gratidão em vosso coração. Então aqui um terceiro aspecto é o louvor a Deus. O louvor. E esse louvor aqui, o apóstolo Paulo destaca, até, e entra em detalhes, com salmos, que era a Bíblia dos judeus, né? Junto com alguns livros do Antigo Testamento, hinos, que era o cantar os salmos, não tínhamos lá o cantor cristão, né? O hinário para o culto cristão, os judeus cantavam salmos, Jesus cantou um hino, e possivelmente foi um salmo, naquele dia da ceia, juntamente com os seus discípulos, aquela ceia lá naquele andar de cima, aquela última ceia, a ceia que eles celebraram antes da sua crucificação. E cânticos espirituais. Esses cânticos espirituais, eu entendo o que os nossos irmãos pentecostais dizem em relação a ele, não é? Você cantar de forma até em uma língua inteligível. Isso na interpretação de um viés pentecostal. Mas entendemos, irmãos, aqui que esses cânticos espirituais justamente são cânticos inteligíveis na própria língua e que eles enaltecem ao Senhor. É louvor. É louvor. É o que outros, né, chamam de... dentro daquilo que nós temos de louvor com música, exaltando a Deus com música, e houve um tempo, é claro, que a igreja não cantou, apenas o sacerdote cantava, não é? E cantava numa língua que o povo não entendia, que era o latim. O latim era feito, né, através de uma língua que não era a língua vernácula, e só o sacerdote cantava ali. Quando veio a reforma e Lutero resgata, não é? Porque a igreja primitiva cantava. E Lutero vem e coloca a música de volta, né, dentro da igreja.
e feita com o povo, cantada pelo povo. Se utiliza até da música que nós podemos chamar popular, na época, na Alemanha, para que o povo, e coloca uma letra bíblica para que o povo pudesse cantar. Então, esse louvor, essa exaltação a Deus, é gratidão em nossos corações. É claro que nós não adoramos só, nós não só louvamos a Deus com música, mas o aspecto aqui, o foco aqui é a música. Olha, irmãos, particularmente em minha vida, a música chegou primeiro do que o ministério pastoral. Chegou primeiro, não é? Eu lembro, ainda um pré-adolescente, e só aprendi alguma coisa de violão porque minha mãe, né, sou muito grato, ela já tinha pago 3 meses, aliás, adiantado do curso de violão. E aí, quando eu quis desistir, porque tem um período que a gente olha assim, o dedo doendo, né, pastor? Eu não sei o cavaquinho como é, mas a gente sente aquelas dores do dedo, os calos, né? E aí eu disse, mãe, não vou mais não. Ela disse, não, de jeito nenhum, já paguei 3 meses. E você vai agora, né? Não vai parar agora não. E aí a gente continuou, então não me aprofundei mais porque veio o ministério pastoral, veio, né, assim, esse outro foco em minha vida. Mas louvo a Deus porque a música, ela é uma forma de expressão maravilhosa da gente poder enaltecer o Senhor. Irmãos, quando nós estamos naqueles dias tristes, difíceis, né? Como às vezes um canto, seja a gente ouvindo, seja a gente cantando, ele vem e traz uma paz, uma calmaria, uma quietude ao nosso coração. Por isso que em aconselhamento pastoral, quando nós percebemos a necessidade de alguém que está numa luta, a gente orienta, diz, meu irmão, escute música, cânticos, bons cânticos de vitória, hinos, louve a Deus, enalteça o Senhor, escute e cante, como disse uma cantora, um dia desse lá em casa, a gente ouvindo, né? Cante às vezes até sem você querer, sem poder, mas louve ao Senhor, porque assim, o louvor a Deus independe das circunstâncias que nós estamos passando. Não é desafiador? Porque você louvar a Deus, enaltecer ao Senhor, quando tudo está legal, tudo está bem, a saúde, não é? As finanças equilibradas, os filhos bem, os netinhos, não é? Todos eles com saúde, bem, a família bem. Então aí, irmãos, é uma bênção mesmo, que façamos assim. Mas o grande desafio para nós, muitas vezes, é nós podermos engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor, quando está o inverso, quando está o outro lado, né, da situação, aquele momento, aqueles dias que você sente, não é, com o coração apertado, difícil, diante das lutas, das perdas, e poder glorificar ao Senhor. Então, esse terceiro e último aspecto aqui, o louvor a Deus. O louvor a Deus expressa gratidão. Gratidão. Olha, se nós temos personagens bíblicos que puderam agradecer a Deus, dentre eles nós temos o rei Davi. Davi pôde ser muito grato. Muito grato. Grato com as pessoas, né? Porque quando ele soube que tinha um filho de Jonatas, o seu amigo, o amigo do peito, não é? Que estava lá distante, não podia andar, estava em Lodebar, e Davi diz, olha, que estraga, é filho de Jonatas, é descendente de Saul, traga para cá, ele vai comer na mesa comigo aqui, no palácio. Então ele foi grato, e grato profundamente a Deus. Por isso que os salmos, é um desafio para você, quem sabe você faça isso depois, né? Veja quantos salmos de louvor nós temos na Bíblia. Eu já vou lhe adiantar, eu não contei não, mas eu
tenho a certeza que existe muito mais salmos de louvor do que os salmos imprecatórios, que são aqueles que dizem: Senhor, pega os meus inimigos e arrebenta com eles. Destrói meus inimigos, Senhor. Que eles me querem mal, e queriam mesmo, irmãos. Não nos enganemos nós, é porque a gente hoje pede misericórdia. Porque Jesus disse, olha um mandamento difícil, dá uma pregação isso aí. Os mandamentos mais difíceis de Jesus. Você orar pelos inimigos e mais ainda, amar os inimigos. Porque se já é difícil orar por eles, você imagine amar. Porque se a gente tem dificuldade muitas vezes de amar o irmão, como é que a gente vai amar inimigo e orar por eles? Pessoas que se dizem, por isso que um dia desse eu disse, falei, e particularmente nós não temos inimigos. Eu mesmo, se você me perguntar quais são os inimigos, eu não tenho, não sei. Mas tem gente que às vezes pensa que é. E às vezes a gente vai na onda e pensa que essas pessoas de carne e osso são inimigas nossas, não são. Existe um plano arquitetado por um arqui-inimigo, esse sim, esse é nosso inimigo potencial, Satanás, que cria todas as situações para que haja toda uma estrutura usada, usando pessoas, inclusive. E às vezes a gente embarca, não é, nessa situação. Então, Davi, ele louvou muito mais ao Senhor, engrandeceu o Senhor. Conte os salmos, veja quanta riqueza de celebração. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele fala de alegria, onde ele tinha tudo para se queixar, irmãos, tudo. Ele tinha tudo ele tinha o direito. Porque eu não vejo na Bíblia Deus dizendo: olha, você não reclame não quando as coisas estão ruins. Não, Deus conhece a nossa estrutura, irmãos. O apóstolo Paulo tinha direito de, quem sabe ali na prisão, ter os seus momentos de queixumes, mas não, só louvor. Ele faz uma carta de gratidão, que é os Filipenses. Fala de alegria em meio à dor. Não é? Então, irmãos, assim, o que é que a gente pode chegar à conclusão com um texto desse? É de que nós precisamos ter o coração mais grato, uma conduta maior de gratidão, uma postura maior de gratidão. Ah, pastor, é porque o senhor nos conhece, não sabe o que está ocorrendo lá em casa. O senhor não sabe o que está acontecendo. Se o senhor conhecesse, o senhor não conhece gente que muitas vezes está perto de mim e que tem me afligido o coração. Eu sei disso, irmãos. Porque nós sabemos que não tem sido fácil, não. Mas não é por isso que eu vou deixar de ter o meu coração grato ao Senhor. Às vezes até por aquelas pessoas, eu vou dizer aqui mais particularmente família, no caso de um filho, de uma filha, que nos traz, nesse momento, está trazendo muita dor. Eu disse a uma mãe aqui há uns anos atrás, eu vejo como são as coisas, mas eu disse pela autoridade da palavra. Eu não disse profetizando nada não, embora sabemos que a palavra é uma profecia, né? Mas eu disse: minha irmã, essa filha que hoje está lhe trazendo muita dor, muito problema, ela ainda será uma bênção, ela ainda lhe dará muita alegria. E vocês acreditam que esse ano ela me mandou uma mensagem dizendo: pastor, de fato, lembro desse dia. Lá atrás era muita dor mesmo, muita dificuldade, mas hoje tem me dado alegria. Aquilo que o Senhor falou lá atrás está se cumprindo esses dias. Então, assim, é agradecer. E o que eu estou falando para mim, porque se eu não pregar para mim primeiro, nada feito, eu vou ser aqui apenas um falador. Vou estar vendendo aqui ilusões para os irmãos. Então primeiro para mim e a palavra, dizendo para todos nós que nós precisamos ser mais gratos. Mais gratos, né? Com o que temos, não com o que somos, porque eu não vejo na Bíblia, interessante. Eu não vejo Deus dizendo: olha, você se conforme com o que você é. Não. O que eu vejo na Bíblia é sempre Deus dizendo: olha, procura santificar, buscar mais, mudar condutas. Então, para nós,
É bem isso. Mas para o que nós temos é agradecer. E o que nós temos, não pense, o pastor Jabes tinha uma expressão que dizia, não cuide o meu irmão, de que são os bens materiais. A nossa maior riqueza, nosso maior tesouro são as pessoas, a família. É a família, é o filho, é a filha, é o esposo, é a esposa. Mesmo ele não sendo aquele que você conheceu quando namorava, que trazia flores, quem sabe, né? E dava aquelas palavras de amor, né? E dizia que amava tanto naquele tempo, né? Lá atrás. Mudou, o tempo mudou, mas isso não quer dizer que eu ame, ou que vocês amem menos. Ao contrário. Eu quando vou casar gente que senta na minha frente e diz, pastor, nós nos amamos tanto. Eu digo, que maravilha, vocês vão provar que se amam mesmo, daqui a 25 anos, 50 anos, a gente se encontrando, né? E vocês dizendo que se amam, porque o que vai sustentar, de fato, a relação de vocês, é esse desafio de vocês amarem todo dia, e de vocês chegarem à conclusão de que não dá para abrir mão. Eu respeito as situações que ocorreram, onde não se pôde ir em frente. Mas é como diz os nossos princípios batistas, é com tristeza que nós falamos isso. Não incentivamos, porque o bonito é quando um ou outro chega à conclusão de que não dá mais para viver longe do outro. Não é? Então é nesse sentido, e se torna assim o maior tesouro. Então que o Espírito Santo de Deus, irmãos, possa colocar em nosso coração gratidão tal, e nós possamos desenvolver. É algo que a gente tem que desenvolver, pela ação do Espírito Santo. Uma vida de maior gratidão, de ações de graças. Não é? Eu conheço famílias que elas procuram não apenas focos para agradecer, e parece que é uma festa quase sempre, né? Estão ali sempre chamando a gente para agradecer, isso é bonito. Mas que isso seja não apenas nas celebrações de aniversário, etc., mas seja algo diário e constante. Não é? Diário e constante. E nós queremos então finalizar de que nós devemos, não é uma opção para nós devemos ter um coração mais grato. Não é? Porque na realidade nós pedimos muito, não é? E nós temos muito além daquilo que nós pedimos. Como diz a Escritura, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pela graça e misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa é a palavra desse dia de ação de graças, quando o Brasil não celebra esse dia, mas nós aqui deixamos a palavra da gratidão a cada um. Por mais desafiador que seja o momento que você está passando, nós devemos ter um coração grato ao Senhor. Obrigado, Senhor. O salário certamente você queria um pouquinho mais, aquela coisa achatada que está sendo, mas é agradecer pelo menos o que temos. Não é? Agradecer o que temos. Isso não é conformismo, isso é gratidão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela pode e habita. O nosso desejo é que ela habite, ela encontre morada em nós abundantemente, que nós possamos ser saturados da Tua palavra, que ela permeie, ela entre em todas as veias do nosso coração espiritual, da nossa vida, da nossa mente, e ali fazendo morada, nós sabemos, ó Deus, que gratidão brotará naturalmente dos nossos corações. Como diz o texto, ó Deus, dá-nos a graça de podermos cuidar do nosso irmão, zelar por ele. Nós somos guardadores, sim, do nosso irmão. Caim estava errado, sou eu guardador do meu irmão? Estava profundamente errado, porque nós devemos zelar, sim, pela vida um do outro, principalmente daqueles que o Senhor colocou, que não são, às vezes, sangue do nosso sangue, mas são aqueles que nasceram do coração de uma amizade sincera e sadia.
Ó Deus, dá-nos graça de poder, em amor e com sabedoria, como diz esse texto, exortarmos uns aos outros e podermos aconselhar uns aos outros, além daquilo que os pastores, os líderes fazem, mas uns aos outros, essa mutualidade maravilhosa. E, ó Deus, que nós possamos louvar ao Senhor em todo tempo. Como diz o cântico, em todo tempo eu louvarei ao Senhor, em todo tempo. Naquele tempo mais difícil, no inverno da vida. Ou quem sabe, Senhor, quando nós não tivermos nem motivos para louvar, humanamente falando, nós possamos ser inundados com um louvor que brota do coração, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Ó Deus bendito, essa é a nossa oração e a nossa gratidão, Senhor. Gratidão porque o Senhor nos sustentou e tem nos sustentado até aqui. Nós agradecemos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos.